Bom dia, Wilson. Grande prazer ter você aqui nessa série da revista Ciência e Cultura, revista histórica da SBPC, criada praticamente na fundação, por volta de 49, e nesse tema que é desinformação e democracia. E eu estava olhando meus guardados e vi que já faz 4 anos que saiu o seu livro da Crônica de uma Tragédia Anunciada, que eu resenhei na ocasião no Valor Econômico. Eu resenhei em novembro de 2020, o livro deve ter saído, então, há um pouco antes de outubro, então já tem 4 anos. E é muito importante esse livro, que eu queria tratar com você são duas coisas principais. A primeira é seu balanço de como a extrema-direita chegou ao poder, que está nesse livro. O segundo é a sua discussão e mesmo, podemos dizer, militância, no sentido, mas nunca deixando de ser o trabalho de um intelectual, pela democracia na sua vertente liberal, porém bastante aberta, bastante progressista. Eu acho que são os dois pontos que eu queria tratar hoje, levando em conta também a sua formação na filosofia, o seu papel como uma grande referência nos estudos de comunicação no Brasil, e levando em conta, finalmente, que a comunicação é a base da democracia. O diálogo é o respeito ao outro, a ideia de que todos nós somos iguais em direitos, mesmo sejamos diferentes em status, tudo mais. Então, eu vou começar, Wilson. Você sinta à vontade para desenvolver como quiser, viu? Mas eu Tá. vou começar te perguntando por que você terá sido uma das primeiras pessoas a sacar que o Bolsonaro ia ganhar. Em 2016, você já antevia isso no Facebook. Um período em que ele era simplesmente o palhaço do programa da Luciana Gimenez, o grosso que tinha insultado a Dilma na votação do impeachment, enfim, uma pessoa que não era propriamente levada a sério. Isso me lembra aquele livro, não sei se você leu, Ele Está de Volta, um livro alemão que imagina o Hitler tendo sobrevivido ao tentativa de suicídio, ao suicídio, né? E ressurgindo nos anos acho, 2000, 2000 e pouco, e aparecendo como praticamente um palhaço de TV que faz as pessoas se divertirem, mas pouco a pouco começa a levar a sério. Esse é um pouco o modelo do Bolsonaro. O que fez que você visse que haveria mais do que isso nele? E essa história começa um pouco mais longe, Renato, porque há alguma mudança assim séria que de fato começou a impressionar quem fazia o acompanhamento da política, sobretudo da política online, da política que deixava suas marcas nas discussões, nos ambientes digitais, etc., já vinha mais de longe do que 2016. 2016 foi naturalmente um momento mais forte, porque teve um episódio em 2016 acho que foi decisivo para a vitória de Bolsonaro, que foi a vitória de Trump, né? Eu acho que até a vitória de Trump, nem a família Bolsonaro acreditava na possibilidade dessa vitória. Mas, de repente, uma pessoa que, de alguma maneira, tinha um perfil, sob certos aspectos, muito semelhante ao de Bolsonaro, completamente outsider do sistema, alguém que não se levava a sério pelo radicalismo, tinha um aspecto meio do bufão, na espécie da corte democrática, etc., e com ideias mais extremas possíveis, de repente se tornou plausível, né, numa democracia séria, né, num espaço democrático tradicional ali, que os americanos, naturalmente, são muito tradicionalistas com relação à sua própria política, né, bipartidarismo, as formas de eleição, etc. E de repente aparece esse maluco aí e que ninguém levava a sério, de repente pode ser presidente. Olha, se um cara pode ser presidente, com esse perfil, pode ser presidente dos Estados Unidos, né? Então é possível que um desses também seja presidente do Brasil. Eu acho que até aquele momento eles não tinham essa segurança. A partir daquele momento, sim, se constitui essa segurança no próprio campo. Mas a formação desse campo, desse movimento, ele é mais longo. Na verdade, em Bolsonaro, na minha opinião, convergiram muitas coisas que já estavam disponíveis, né? Então, em Bolsonaro converge, por exemplo, um movimento digamos, conservador brasileiro, que foi organizado ao redor de figuras de expoentes importantes aí do mundo evangélico, como Silas Malafaia, por exemplo, e Marco Feliciano, que naquele tempo ainda era um sujeito importante nesse campo.
né? E uma militância digital muito forte que eles organizaram a partir disso desde 2014, 2012. Esses já vinham se formando isso, né? Eu monitorava no Twitter um grupo que eu chamava de Feios, Sujos e Malvados, e brincando com o título lá do filme do Escola, né? Que de fato eram aquelas posições assim, anti-direitos humanos, né? Sobretudo, era uma coisa que me chamava a atenção, eram pessoas que se organizavam e vinham de todos os lados para militar não pelos seus direitos, mas para militar contra o direito dos outros, contra o direito dos homossexuais, de que os homossexuais tivessem direito. Era mais ou menos isso, né? A primeira birra foi com os homossexuais. Eles se mobilizaram ao redor de um PL que foi proposto para de alguma maneira, criminalizar a homofobia, quando foi à frente, mas houve ali uma junção, uma galvanização de forças, a regimentação de forças, sobretudo online, para lutar contra isso. Havia uma sensação de que alguma coisa estava errada, né? Havia possibilidade, aparentemente houve uma espécie de reação, de backlash, digamos, antiprogressista mais do que conservador, né? Os progressistas foram longe demais e aí se organizam como força, as pessoas começam a aglutinar. O digital dava a oportunidade de fazer isso, né? Porque era uma forma em que as pessoas se expunham menos, né, do que nos seus ambientes específicos, podia alcançar outros grupos, né? A limitação física não existia, o sujeito de uma igreja de Belém do Pará, uma igreja do Rio Grande do Sul podiam conversar sobre isso, e de uma maneira, com maneira sinalizava para os conservadores que havia espaços ali que podia se aglutinar em rede ao redor de algumas figuras importantes. Aí havia nesse momento grandes polêmicas sobre o problema da cura gay, por exemplo, né? Tinha uma senhora, uma influencer na época lá de Curitiba que defendia cura gay. Então, era sobretudo naquele momento a chamada questão homossexual que se apresentava na frente da coisa e que aglutina conservadores. E aí, com isso também vai rendendo outros discursos contra os direitos humanos, uma espécie de abominação, digamos, uma caricatura do discurso pró-direitos humanos, seria da esquerda, dos progressistas, né? Mostrar que era proteção de bandido, e aí vem todo aqueles slogan, né? Quer proteger o bandido, leva para casa, e coisas dessa natureza. Então, havia ali uma primeira fonte, digamos assim, que vai desaguar no bolsonarismo, é esse movimento conservador por militância contra direitos de grupos minoritários, e, de alguma maneira, uma espécie de reação, né? Ele é reacionário aos avanços todos que havia. Naquele momento vinha uma linha, uma sequência, não só nacional, mas também nacional, de reconhecimento de direitos, sobretudo dos homossexuais, né? Em toda parte. Uhum. Então havia uma reação a esse tipo de coisa. Então era um momento antiliberal no sentido clássico, filosófico do liberalismo, né? Anti-iluminista, né? De alguma maneira que Uhum. estava ali meio espalhado. Então, a primeira fonte eu acho que é essa. A outra fonte, eu acho que ela foi formando-se assim ao longo dos anos, mas estava bastante forte em 2014, que é o que eu chamo de antipetismo, né? Eu acho que foi um dos primeiros a dar esse nome a esse sentimento. Eu achava que já em 2014 o antipetismo seria um grande drive, um grande motor eleitoral, né? E quase foi o suficiente para que Dilma perdesse aquela eleição, que é um sentimento, né? Em outros lugares do mundo também existia um sentimento parecido, isso era simplesmente um sentimento antipolítica, ou anti-establishment político, né? Anti a política convencional, né? E que tem muitas razões inclusive justificadas, né? Positivas, as políticas da política tradicional não faz as entregas que todos os cidadãos acham que merecem ter, né? Há uma alienação entre o cidadão e o corpo político em toda parte, né? Há um sentimento de corrupção, ou pelo menos de que a política funciona para satisfação do próprio interesse, dos próprios apetites do político e não da população. Né? Um sentimento de que a política não é porosa às vontades, aos desejos e às realizações dos cidadãos. É um sentimento que é compartilhado, eu acho, um pouco de toda parte.
No Brasil, esse sentimento antipolítico ele ganhou a forma do sentimento antipetista, por razões óbvias, né? PT é o partido ao poder na década a partir digamos, nesse milênio, né? Nessas 2 décadas aí, que precederam, né? Já uma década e pouca, uma década e meia que precedia essa sensação. E aí, claro, todas as questões relacionadas ao sentimento antipolítico repousavam naquilo que parecia ser o partido dominante, que era o PT. E aí tem um pouco de tudo, porque tem desde, digamos, as razões que são razões perversas para esse sentimento, que eu diria que, claro, né, não podemos reconhecer os argumentos que os próprios petistas alegam, de que o Brasil tem um elitismo gigantesco, né, um sentimento de classista, elitista muito forte, que se incomoda com a ascensão nova classe C, e com, entendeu? Que é uma característica de muitas sociedades, né? De repente, você tem uns bens que são consumidos apenas por uns poucos, e aí há uma expansão do acesso, e aí aqueles que consumiam esses bens se sentem incomodados com os que chegaram, né? A gente conhece as histórias sempre, né? Desde a gozação que os aristocratas faziam sobre os burgueses, pelo fato dos burgueses quererem consumir grande cultura, né? Alta cultura, que na verdade não estavam preparados para isso. Lê Proust vai ver o registro disso, né? Na transição das grandes sociedades de democracia de massa, ali na virada do século XX, também tem essa sensação, né? A universidade era para poucos, de repente chegou uma massa de burgueses aí que tem acesso a isso, aí degrada tudo e tal. Esse sentimento ele é sazonal, acontece quando há uma expansão, acho, de direitos e de acesso e de grana, né? Que é fundamental. Então tem essa dimensão, então tem uma elite que sempre teve dificuldade de aceitar figuras como Lula, ou próprio ascensão de um partido de esquerda, ou a gente conhece, né? Teve muitas anedotas nesse sentido, né? Aquela questão dos pobres no aeroporto, né? Que vai até a ideia das empregadas que vão à Disney, né? Que foi anunciada aí. Isso é uma constante. Mas há também razões justificadas, né? O PT foi flagrado constantemente desde 2004, 2003, 2004. O PT foi flagrado constantemente emitindo escândalos, né? Escândalos de corrupção política e de corrupção financeira, né? É uma nova vanguarda que ocupa o espaço político e, como tem o ditado, né? Quem nunca comeu melado quando come se lambuza. A nova elite política petista foi flagrada várias vezes, né? Nada que eles tinham feito que seja diferente do que os outros fizeram, mas aparentemente, sei lá, o PMDB é mais hábil nisso, né? Temos uma tradição política mais hábil em se meter nessas encrencas e safar-se disso, né? Os petistas foram demais, né? Então, de maneira que além de ter mudado, eu acho, você é um pesquisador do republicanismo, da teoria democrática, sabe disso, né? Eu acho que mudou a sensibilidade também social, né? Quando eu era garoto, estudava escândalos políticos, por exemplo, logo comecei na universidade, estudava escândalos políticos. Os escândalos políticos brasileiros eram basicamente de natureza sexual, né? Era quem dormiu com quem, certo? Quem pegou quem, e preferência, né? Aí, adultérios ou coisa desse tipo. Mas nunca eram escândalos republicanos, no sentido de que alguém meteu a mão na fazenda pública para benefício próprio, né? Alguém fez uma conduta indevida, sei lá, em nepotismo ou alguma coisa desse tipo. Nunca eram. Mas a sensibilidade política eu acho que mudou também nesses anos, né? As pessoas começaram a cobrar, digamos, um comportamento republicano, mais transparente, mais respeitoso da coisa pública, e se tornou mais intolerante, né, à corrupção, né? Ao uso do poder político em benefício próprio. Então também houve essa mal sensibilidade no turno de guarda do PT. Então isso Isso. gerou, eu acho, na cabeça do cidadão comum a ideia de que o PT, que era o partido governante, portanto todo governo é corrupto, o PT é governo, logo o PT é corrupto, e toda a corrupção, ou a maior corrupção da história, os bilhões foram levados pelo PT. Então a associação da imagem do PT à corrupção, ela se fez durante, digamos assim, demorou mais ou menos uns 10 anos aí, porque eu acho que quando o Lula ganhou a segunda eleição, estávamos no julgamento do mensalão, né? E ainda assim Lula sobreviveu, né? Mas aí, Dilma ganhou a eleição, tinha provavelmente um outro escândalo sendo discutido, né? E o PT ia sucessivamente, até
o julgamento, o problema do o escândalo do Petrolão, acho que foi a pá de cal, isso. Então, a ideia de que havia corrupção, e corrupção era associado ao PT, foi muito Uhum. forte. Se você soma isso, o lavajatismo, né, que é digamos, é um ativismo jurídico, é um conjunto de medidas interessantes, copiadas do que aconteceu na Itália, etc., mas cujo foco era a corrupção e cujo foco era punitivista, quer dizer, precisa punir os políticos pela corrupção, etc., e havia claramente um viés antipetista, aí pronto, você tem os ingredientes fundamentais. Os brasileiros viraram todos anticorrupção, porque eram antipolítica, política era corrupção e corrupção era PT. Essa é uma equação que foi uma equação fatal. Então, para puxar um pouquinho para ênfase na comunicação, né? Quer dizer, nisso tudo, você começou falando da habilidade que houve no trato dos meios digitais. 2016 foi o ano do Brexit e depois da eleição do Trump. E foi o ano que veio à tona também a Cambridge Analytica, que teria feito um direcionamento muito preciso da comunicação com base nos perfis das pessoas nas redes sociais. Por exemplo, nos Estados Unidos, em que o voto não é obrigatório, direcionava para possíveis eleitores, para negros, basicamente, direcionava afirmações de que mentiras, né? De que a Hillary Clinton seria racista contra eles, de modo a dissuadir esses negros de irem votar nela. Eles não iriam votar no Trump de jeito nenhum. Mas todo esse direcionamento muito focado foi, por muitos, apontado como uma das causas da vitória do Brexit no Reino Unido e do Trump nos Estados Unidos. Bom, a questão que fica um pouco é por que a esquerda não mostra essa habilidade nas redes sociais? Porque a internet abriu um espaço que parecia de uma utopia. Eu gosto de uma declaração do Fernando Henrique para empresários, em 96 e 97, que ele diz: a internet abre o espaço para um novo renascimento. Os empresários ouviram, não deram a menor bola, saíram falando de taxa de juros e Banco Central. Mas o Fernando Henrique viu essa possibilidade, muita gente viu a possibilidade de uma discussão mais livre, que não precisa de um capital enorme como uma empresa de jornalismo, de TV. E, no entanto, quem acabou tendo melhor uso disso foi a extrema-direita. Isso vale nos Estados Unidos, tem os irmãos Koch, que financiam muito isso. No Brasil, a gente tem um candidato agora à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, que navega com esmero nisso, usando ódio, usando mentira, tudo. Agora, a esquerda, nisso tudo. Uma vez eu tive um encontro com o Lula, e Lula e ex-ministro da Educação, e eu disse para ele, durou 2 horas a live, imagina quem vê 2 horas, mas eu disse para ele: presidente, pode picar umas falas suas de 30 segundos, 1 minuto, e divulgar nas redes. E o Lula respondeu: quando eu estava criando o PT, eu fui para Rio Branco, e peguei o Chico Mendes, fomos de carro 4 horas até o interior do Acre e chegamos num lugar para discutir o PT e não tinha ninguém. Ou seja, ele contrastou uma política, vamos chamar presencial, para não usar analógica, que dá muito esforço, com a suposta facilidade do digital. Mas eu vejo nisso uma dificuldade muito grande do PT em especial de lidar com essa faixa, porque a que você atribui esse investimento tão maciço da extrema-direita e tão minguado da esquerda, na mídia digital? Na verdade, é meio incompreensível, porque, bom, nós dois nos lembramos bem como foi a campanha do PT em 88, né? 89. 39 contra o 89. Collor. Campanha do PT em 89, né? Porque nós vimos de um tempo sem propaganda eleitoral, como nós, claro, o conhecimento, o know-how sobre campanhas de televisão se desenvolveu no mundo dos anos 60 até o final dos anos 80, 30 anos.
E no Brasil nós não tivemos isso porque tínhamos uma ditadura que impedia a propaganda se desenvolvesse. Não tem controle da opinião pública. A propaganda eleitoral brasileira era aquela ridícula que a gente conhece, né? E de repente, em 89 é possível fazer televisão, né? Fazer uma propaganda televisiva. E curiosamente, quem fez a melhor propaganda televisiva em 89 foi o PT, né? Rapidamente, você lembra da tal de Rede Povo que eles inventaram? Tinha até o Lembro, Plim-Plim, lembro. né? Tinha até o Plim-Plim da Rede Globo. Assim, na verdade, fizeram uma espécie de plágio da Rede Globo, que todo mundo reconhecia facilmente. Tinha atores da Globo, inclusive, fazendo spots para o PT e usou a linguagem televisiva. Rapidamente se adaptou. Duas candidaturas se adaptaram rapidamente à televisão ali: a de Collor e a do PT, né? Do Collor tinha dinheiro, tinha vinhetas bonitas e tal, e ele próprio era um sujeito de televisão, câmera fechava, ele falava diretamente para a câmera e tal. Hoje parece uma bobagem isso, né, no tempo audiovisual, mas em 89 não, né? O Brizola, por exemplo, não era um sujeito televisivo, falava como se estivesse falando num palco, era como uma espécie de ator de teatro falando na televisão, né? Pronunciava rotundo, expressões assim, como se estivesse projetando a voz, né? Enquanto que os que mais se davam certo era justamente o PT. Então, o PT não é que a esquerda seja tecnologicamente burra, né, incapaz de se adaptar rapidamente às tecnologias, não, porque de fato fez isso. E pela mão de Lula, o PT foi muito avançado em campanhas eleitorais durante os anos 90, né, campanhas televisivas. Então, ao meio televisivo, ele se adaptou rapidamente, né? A gente sabe que foi, em determinado momento, foi decisão de Lula que iriam disputar eleições com todos os recursos. Então, os famosas eleições dos anos 90, em que cada um dos competidores tinha um publicitário baiano fazendo a propaganda eleitoral, né? Porque era a era da televisão. Então, a pergunta é, por que que, se o PT ou a esquerda se adaptou tão rapidamente à era da televisão, por que que se não adaptou à era digital? É uma pergunta que não tem resposta. Para a esquerda mundial, eu diria que tem um atenuante, porque não é verdade que a gente saiu digamos assim, da era da televisão, em que a esquerda ou os liberais, mais ou menos, se movem bem, para a era digital, em que só a direita se move bem. Não, porque quem primeiro teve os melhores desempenhos na era digital no caso dos Estados Unidos, foram os liberais, né? Foi a campanha de Barack Obama, por exemplo, foi um case de sucesso. Ele usou o que tinha na época daquela campanha de Barack Obama, por exemplo, 2008. Era redes digitais. Ela estava na época das redes digitais, da Web 2.0 e desses recursos de interação digital, né? Aquilo que era o boom daquele momento. Ele usou todas possíveis, né? Inclusive fez uma rede própria, né? O que era disponível na época, YouTube, vídeos. Então, a campanha de Obama, a campanha entendida como um conjunto de pessoas que estão organizando a comunicação política do candidato, se encontra com uma comunicação política de baixo para cima, né? Que eles botam que é feito popularmente. Todo mundo lembra da chamada Obama Girl, que gravou um disco dizendo que tinha um crush no Obama, e que foi um disco, um vídeo, que era um vídeo maravilhoso e tal, etc. Então ele usou todos os recursos, foi um caso de sucesso. E todo mundo ficou esperando que a esquerda fosse, no Brasil e nos outros lugares do mundo, fosse replicar esse sucesso. Porque quando a gente fala de internet, mas a internet tem várias fases, né? A fase digital, desculpa, a fase das redes sociais, foi muito bem explorada nisso aqui. No Brasil, naquela época, na eleição seguinte, teve a exploração dos blogs, né, os chamados blogueiros progressistas. Então, houve um avanço com relação a blogs, mas não com relação a redes sociais digitais, que já eram bastante espalhadas aqui, mas não foram muito usadas, não. Dificilmente se replicou isso. Acho que a campanha de Marina, posteriormente, mais avançou nesse campo, mas era impressionante. Eu lembro de uma vez, num encontro da WAPO, que é uma associação do pessoal que pesquisa opinião pública, eu estava na mesa com o Antônio Labareda, que é um sujeito extremamente competente nisso, e a pergunta que se fazia era por que a campanha digital brasileira não tinha chegado no padrão da campanha de Obama, por exemplo. E aí o Lavareiro me disse, eu acho que é porque esse pessoal que faz campanha daqui é muito velho. Então, o problema era a habilidade, ele supunha, né? Mas não foi, né? Não foi exatamente isso. E aí a surpresa que a gente tem é que a direita vira o jogo em 2016.
A direita não, a extrema-direita, né? Extrema-direita. Nem foi a direita que virou digital, foi a extrema-direita. Por muitas razões, né? Razões relacionadas às próprias características da rede, que permite mais facilmente o custo pessoal e social de se associar em grupos extremistas por via digital é maior do que o custo da inserção física, de encontrar uma pessoa, de fazer uma rede, uma associação, ir a uma reunião, coisas desse tipo, né? Então é bem diferente. Tem muitas características que permitem, digamos assim, produz mais espaço para posições radicais ou extremistas ou socialmente indesejáveis, né? Digamos assim, socialmente indesejáveis via digital e não pessoalmente, por inserção física ou por relações de outra natureza. Então, tem essa característica também. É, tem isso, eu já usava essa expressão antes do Pablo Marçal, agora estou meio envergonhado de usá-la, mas, digamos assim, a economia da atenção pública, ela mudou também, né? Mudou, porque são também os anos em que a mediação do jornalismo, que se tornou absoluta aí durante 30 anos, né, durante 50 anos, ela é desafiada pela possibilidade do sujeito capturar a atenção pública por via digital. Então surgem os chamados influencers, né, que é um nome genérico para o sujeito que simplesmente tem muitos seguidores, né, e que presumivelmente influenciaria esses seguidores. E tem muitos seguidores. Então, o sujeito consegue, sem passar pelos sistemas tradicionais e pelo modelo de negócio das empresas de mídia, capturar a atenção. E, naturalmente, como eles dizem, monetizar essa atenção. Mas não apenas monetizar, né? Como vimos, é converter essa atenção pública em intenção de voto, no caso do Pablo Marçal, né? Portanto, de transitar para outra esfera, de converter leitor de posts ou assistência de vídeos em eleitores, em voto, que é possível. Então, essa monetização ou essa conversão para um outro capital, que é o capital político, por exemplo, pode se passar sem a mediação do jornalismo. O que você diz não precisa mais ser, primeiro, capturar a atenção dos jornalistas, segundo, ser editado, submeter-se aos critérios da edição jornalística, né? E aos próprios critérios de notícia do jornalismo. Você pode passar vender o seu peixe diretamente. E essa é uma mudança fundamental, né? Porque o jornalismo, de alguma maneira, é um sistema de filtros, de mediação. Como o jornalismo ou essas empresas de mídia, de alguma maneira, ele tenta atingir o consumidor médio, Renato, então ele tenta, de alguma maneira, moderar o conteúdo, filtrar o conteúdo de maneira que seja agradável ao paladar do maior número possível de pessoas. E com isso você tem ali uma espécie de moderação, né? O centro, as posições mais moderadas são aquelas posições privilegiadas. O jornalismo tende a não alimentar o extremismo, né? A não ser uma chave condenatória. Então isso muda enormemente. Não tem mais um sistema de filtros que é do jornalismo. Posso falar diretamente, eu posso ser radical o suficiente para agradar o meu nicho de seguidores, né? Que de fato é onde eu estou buscando algum tipo de recompensa. Então, isso também muda, facilita enormemente a vida. E tem um outro fator, assim, no tema da propaganda política. A propaganda de televisão faz a mesma coisa. Como ela pensa a propaganda política, como ela é pensada para encontrar um sujeito, o cidadão médio, no sofá da sala, então ela tenta também encontrar uma posição que é, digamos, o centro democrático, uma posição moderada entre conservadores e progressistas. O marketing político é feito para o centro, né, para as posições moderadas. Mas se eu sou capitão da minha própria missão, do meu próprio discurso, né, não preciso fazer isso, né? Então eu posso partir do nicho e depois expandir. Então, na verdade, em vez de eu moderar o meu discurso para ser consumido pela maioria, para atingir o máximo, eu posso radicalizar meu público e aumentar o número dos radicais. Então, converter as pessoas a posições mais radicais, por exemplo, é também uma alternativa. Então, essas são todas as condições, digamos assim, que nesse momento que permitiram com que as posições mais extremadas, tanto de esquerda como de direita, pudessem ter sucesso nesses ambientes digitais.
E aí, claro, tem uma série de outros elementos que são colocados aí, inclusive, digamos assim, inovações nos usos das tecnologias, justamente para poder entregar o peixe ou para fazer esse proselitismo político o tempo todo, usando bots, né? Porque no caso de Trump também teve isso, né? O fato de contratar aquilo chamado de propaganda computacional, que é você contratar fazendas de bots. Bots são scripts, né, que simulam ser pessoas ou ser perfis em redes sociais para distribuição de uma mensagem. Bots não dormem, né, bots não têm problema de serem bloqueados, não se magoam nem nada, e eles vão ali, né, dar uma mensagem, eles vão entregando o tempo todo e criam nas pessoas a impressão de que há uma multidão de outras pessoas que pensam igualzinho a mim, né? Quando, na verdade, não são pessoas, são scripts, por exemplo, né? A simulação de uma multidão. Essa é uma alternativa, né, que se aprendeu rapidamente. Você falou do sucesso que tem toda a campanha baseada no ódio. Acho que esse é um ponto interessante. A gente sabe que política se move por afeto, muito mais do que pela razão. Eu entendo até que o PSDB foi um partido que apelava muito à racionalidade. Eu lembro uma campanha aqui em São Paulo, que acho que o Fleury tinha Eu Amo São Paulo, o Maluf, um coração, e o PSDB lançou Honradez e Competência, assim, no, eu não consigo imaginar galera saindo na rua e gritando honradez, competência. Não consigo, né? Mas, enfim, eles tiveram seu tempo, foram efetivos. O que me chama a atenção hoje é que a atratividade desses personagens como Trump, Bolsonaro, agora Pablo Marçal, está muito ligada ao ódio. Por que que o ódio é tão cativante? Eu faço a pergunta e, ao mesmo tempo, eu faço a ressalva de pensar, bom, muita gente gosta de filme de terror, muita gente gosta de violência na tela. Eu li esses dias que foi solto o assassino do, do Shopping Morumbi, o homem, o então estudante de medicina, que entrou numa sessão do filme Clube da Luta e passou ao ato, quer dizer, ele começou a atirar, matou pessoas, tudo, ele ficou 25 anos na cadeia e foi solto agora. Esse é um caso de violência extrema, mas que já estava, enfim, de certa forma, vamos dizer, você tem filmes de violência. O que eles esperam é catarse. No caso, deu ruim, deu mímese. Quer dizer, em vez do cara desafogar a raiva dele vendo o filme, ele decidiu imitar o filme. Mas, quer dizer, então na mídia, vamos dizer, tradicional, na mídia anterior, etc., você também teria esse elemento da violência. Mas parece que hoje e são duas coisas, quer dizer, uma coisa é da mídia e outra coisa do estado, do espírito do tempo mesmo. Nós estamos no espírito do tempo que depois de o quê? 30 anos de avanço democrático, queda das ditaduras comunistas, queda das ditaduras americanófilas, nos anos 80, a década de 2010, sobretudo de meados de 2010 para cá, está fazendo 10 anos, vai optando por esse culto da violência, que faz alguns lembrarem o fascismo. Queria que você desenvolvesse um pouco por que essa atratividade do ódio. Bom, o ódio é legal, né? No sentido de que o ódio é mais mobilizador, Uhum, talvez até mais mobilizador do que o amor, né? Embora o nosso Maquiavel ache que, na verdade, é o medo, que, o temor que é o mais mobilizador. Agora, Renato, eu proporia um outro quadro para isso, não entrar pelo ódio. Eu uhum, acho que não é só um ódio ou uma violência, é a violência ou o ódio moralizados, no sentido de que a base disso tudo é um sentimento de ultraje moral, de indignação moral. Então, por mais curioso que seja, a gente gosta de violência, do entretenimento, etc., mas a violência purgativa ou catártica, eu acho que não tem a ver com isso, porque a catarse depois apazigua, né? Resolve, pronto, terminou a coisa, para pôr, como diz Aristóteles. Mas não se trata disso, né? Porque você mantém um conjunto de pessoas indignadas, portanto, com raiva, por muito tempo, né? Senão já teria acabado a extrema-direita, porque de odiar também se cansa, né?
O ódio é exaustivo, mas as pessoas parecem não se cansar nunca, né? Parece É. não tem uma fadiga disso. Então, eu pensaria, eu acho que a razão é outra, o ódio digamos, é a manifestação disso, aquilo que mantém aceso, mas no fundo é uma indignação moral, né? É um sentimento de ultraje ético que é conduzido. Então há uma espécie de extrema moralização da política, Uhum. e essa moralização da política engaja as pessoas para comportamentos, digamos, de reação que pode levar ao extremos, inclusive à violência, mas a violência justificada. Nós somos um país católico, né? O católico não gosta de ódio, entendeu? No sentido de que assim, para odiar alguém e esse ódio ser aceito socialmente, porque isso não é atividade pessoal, né? O ódio pessoal, tudo bem, se resolve matando, agredindo ou engolindo, mas é coletivo, né? Isso tudo é coletivo, isso forma grupos de ódio, grupos com raiva, né? É isso que explica o que está acontecendo atualmente. Portanto, é preciso que o ódio ou a raiva seja autorizada socialmente. Eles precisam que isso recompense no grupo. Lembro de uma história de uma Uhum. família em que a avó ficou chocada porque o neto veio passar férias em casa, e aí era naquela época da campanha para o impeachment, em 2015, e de repente apareceu Dilma na televisão e o menino começou a xingar, né? Dilma vaca, negócio e tal. Os avós ficaram chocados, assim, como é possível isso? E a razão é simples, né? Quer dizer, havia na família uma espécie de autorização que era permitida. Nesse caso específico, se podia xingar, né? Porque havia uma razão moral que justificasse isso. Então, Uhum. é um ódio expresso, né? Porque ele precisa ser manifesto, uma raiva expressa, manifesta socialmente, que é, de alguma maneira, autorizada socialmente. E não só autorizada, recompensada socialmente. Eu percebi que tinha uma coisa muito errada na política brasileira, assim, que passou todos os limites. Quando a gente foi fazer um levantamento, coletando dados de redes sociais, em 2013, eu acho, foi, 2013, foi quando foi a Copa, a- não era a Copa, É, não, é o ano anterior à Copa isso, das... anterior à Copa, quando houve aquele campeonato entre seleções, que é antes da Copa. Isso. É isso. E que as pessoas gritavam no estádio de uma vaca. Foi quando começaram a gritar no estádio, insultando. E aí fomos coletar no Twitter quem é que fazia isso. E o perfil que aparecia no Twitter era de meninas. Era o que mais chamava, usava a expressão de uma vaca. E aí eu fiquei surpreso, né? Primeiro porque é um insulto bastante misógino, né? Segundo, Uhum. pessoas jovens, eram mulheres jovens, pessoas jovens xingando uma senhora com idade de ser avó, né? De ser a sua própria avó, publicamente, com uma expressão dessa, precisa ter muita autorização social, porque na minha casa era tapa na boca, né? Uma repreensão severa. Não se... Como é que um cara vai dizer isso para uma senhora que tem idade de avó dele, xingá-la, insultá-la dessa maneira? Então, para se chegar a isso, é preciso ter muitas autorizações sociais. É preciso ter muita, digamos assim, muita indulgência social para quem chega a um comportamento de ódio como esse. E é preciso que isso seja recompensado no grupo. O cara precisa ter, né, carinho, precisa ter likes, precisa ter replicação desse próprio conteúdo, é preciso ter tapinha nas costas, é preciso ter amor. Então, no fundo, é essa que é a questão. Não é, na minha opinião, não é o ódio, mas o ódio socialmente autorizado é porque ele é um ódio moralizado. Ele é justificado pelo próprio grupo, ele é recompensado pelo próprio grupo. Agora, quando você tem uma validação moral, ela parece que se torna mais importante do que qualquer regra, do que qualquer prática, do que até o respeito ao outro. Isso a gente vê também nos outros extremos. Extremos identitários têm feito isso um tanto. Outro dia eu li um artigo no The Conversation de um professor sul-africano que dizia que a palavra África é uma palavra preconceituosa para se referir ao continente
e que ela foi criada em 1400 pelos navegadores. Eu falei, gente, os romanos já tinham uma província chamada África, que acho que era a atual Tunísia. Eu escrevi para o editor do Conversation, o editor do Conversation disse, foi um erro do autor, etc., e corrigiram, mas quer dizer, não era nem o caso de corrigir, era uma mentira deslavada. E a mentira deslavada se justificava porque ele estava promovendo uma causa justa, a causa dos negros, contra o preconceito. E aí chega, inclusive, nesse ponto. Tanto, quer dizer, você mudando o nome, não necessariamente você muda a coisa. A África não é um nome pejorativo, como tantos outros, mas acho que essa questão dos fins, dos fins justificarem os meios, sobretudo num apelativo moral servir para você desqualificar todo o resto, lança muita luz, de fato, sobre esse período que a gente está vivendo. E eu aproveito para te perguntar uma outra coisa. Você falou do Maquiavel. Eu, há 2 anos atrás, escrevi um livro sobre Maquiavel, no qual procurei usá-lo para entender os presidentes da nova república no Brasil, usando o par virtude fortuna, pensando quem chegou ao poder pela virtude e quem pela fortuna. Pela virtude, claro, o Collor chegou, o Lula chegou, a, pela fortuna, claro, o Sarney, né, por acaso, pura sorte, o Fernando Henrique, a Dilma. Agora, quem se manteve no poder pela virtude e quem perdeu pela fortuna? O Sarney, apesar de tudo, teve virtude para segurar o mandato de 5 anos. O Fernando Henrique foi o mestre da virtude e o Lula foi o único que emplacou virtude na ascensão e na manutenção. Dilma não teve o infortúnio tomando conta dela. A pergunta que fica, que eu queria te fazer, porque eu mesmo não tenho certeza, e o Bolsonaro? Bolsonaro, dificilmente a gente pode dizer que ele mostrou virtude no exercício do cargo, mas ele chegou ao cargo pela virtude ou pela fortuna? Ele era o homem certo na hora certa ou era o homem errado na hora certa? Eu tenho muita dificuldade de reconhecer o Bolsonaro como dotado de algum. Lembrando, para quem está ouvindo, que virtude, nesse caso, para Maquiavel, não tem nada a ver com virtude moral. É uma habilidade, uma competência, não só arrojo, mas, sobretudo, habilidade para lidar com todas as coisas. Então, quando o Lula faz acordos, negocia com o pessoal da velha política, quando o Fernando Henrique, com origem próxima do Partido Comunista, faz acordos com a direita, tudo, eles estão mostrando muita virtude. Isso não quer dizer nada outro, né? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Porque, primeira coisa é o seguinte, eu tenho uma hipótese, e é uma hipótese que não pode ser comprovada, testada, porque as circunstâncias históricas foram essas, é que se Eduardo Cunha não se tivesse suicidado politicamente para poder matar politicamente Dilma, provavelmente a gente teria ouvido falar em 2018 de um cunhismo e não do bolsonarismo, porque ele era o sujeito para surfar aquela onda, aquele tsunami praticamente de antipetismo, de antipolítica que havia naquele momento, né? Porque afinal de contas ele era o matador do rei. Marco Feliciano, cheguei a cogitar que Marco Feliciano fosse se tornar, quando ele foi escolhido lá para presidir aquela comissão de ética, né, que ele pudesse se tornar essa liderança, porque, de alguma maneira, esse movimento já vinha se formando, conservador que eu descrevi aqui, se formando, e parecia que Marco Feliciano, naquele momento, podia ser o porta-voz disso, ser o cara que vai ser levado pelo destino para poder assumir essa posição. Acabou não acontecendo. Então, poderia ter sido um cunismo ou um felicianismo. Virou um bolsonarismo porque foi o que restou naquelas circunstâncias, na minha opinião, dentre as lideranças para isso. Por algumas razões. Primeiro, porque Bolsonaro não é um, né? São quatro, né? Provavelmente foram os filhos de Bolsonaro que, de alguma maneira, colocaram Bolsonaro nessa condição de ser o cara que vai chutar para o gol, né? Foi isso, quer dizer, um tem habilidade particular, uma rede internacional de extrema-direita, o outro tem habilidade para fazer a comunicação política de Bolsonaro, né? Então, esses dois sujeitos, ele próprio agradece ao Flávio Bolsonaro, não teria sido eleito sem ele, e não teria. Ele é o Pablo Marçal de Bolsonaro, né? Uhum, O Pablo Marçal trabalhando para si mesmo, mas ele é o Pablo Marçal, era ele. Então, Bolsonaro não é um sujeito digital, obviamente, um sujeito que se adaptou porque eles eram quatro, e de fato isso foi a grande vantagem dele, né? A possibilidade de uhum, ter mais gente ali, porque cada um articulava o mundo. Então, ele estava naquela condição,
né? Porque eu acho que havia um momento ali, a Fortuna dizia assim, nós temos aqui um movimento conservador que pode convergir aqui, extremista, conservador extremista que pode convergir aqui e que precisa de um líder, precisa de um nome, precisa de uma figura, né, que seja a figura em quem se vota. E aparentemente ele tinha algumas qualidades próprias, qualidades é ruim para o Bolsonaro, mas são predicados próprios que o colocavam nessa posição, né? Primeira qualidade, ele era genuinamente anti-esquerdista, né? Ele era a própria reencarnação da direita que da ditadura militar, né? Enquanto mentalidade, enquanto compreensão do mundo e tal. Então ele não era um anti-esquerdista fingido, ele não era um antipetista fingido. Ele era genuinamente aquilo. Então ele era o extremo disso, né? Depois era o sujeito que punha os pés pelas mãos, que, portanto, dizia o que lhe parecia. Então, ele tinha como qualidade um requisito que foi fundamental para a figura dele depois, para se vender a figura dele, foi a tal da autenticidade, né? Então, ele é autêntico, é o que come margarina com pão na mesa suja do café da manhã, né? E ele vendeu, construiu esse papel o tempo todo, que xinga a pessoa, que o famoso eu falo mesmo, né? O desbocado, que bateu, levou imediatamente e tal. Essa figura foi importante nesse momento, é uma forma de dar um tapa na cara do sistema, né? De uma maneira, esse padrão é o mesmo padrão que se mantém no Pablo Marçal, tá? Esse componente aqui do jargão da autenticidade, digamos, não ter maquiagem, né? Não ter modos, é um padrão de antigo, vem desde aquele tipo de assédio político do CQC que se fazia no Brasil, para constranger a política, né? E que vem da chamada Thug Life, que é uma tradição de rap aí, do negócio das fatalities, do eu falo mesmo, né? Da lacrada. Essa é uma tradição. Bolsonaro incorpora isso, tanto que ele é adotado por essa cultura da irreverência digital, né? Um monte de meninos, incels, misóginos e tal, desses ambientes aí da Deep Web ou dessa web misógina, adota Bolsonaro, porque ele parece ser o sujeito capaz de ser isso, né? Eu chuto mesmo, eu cuspo mesmo, eu falo mesmo, etc. Então ele tinha determinadas características que permitiam que ele fosse, mas ele não teria funcionado se não tivesse por trás dele quem fosse capaz de colocá-lo nessa condição. Primeiro, de um sujeito que pudesse representar esse movimento da extrema-direita mundial, que foi o filho, o Eduardo Bolsonaro, e que pudesse fazer uma campanha digital, sobretudo através de uma gambiarra de comunicação que foram essas redes de WhatsApp, né? Que ele preparou e usou para a distribuição desses materiais, entendendo claramente a cultura digital, né? São vídeos não muito bem acabados, é improvisação, que combina com o negócio da autenticidade, a questão do mito, da lacrada, né, que, portanto, encontra essa cultura irreverente, digital, infanto-juvenil que há na rede, né, a posição misógina, que é importante para essa cultura digital também, né, e antipolítica, anti tudo, anti-establishment, anti tudo. Não ter bons modos era uma característica importante naquele momento para esse tipo de discurso. Outras extremas-direitas têm outras características no mundo, né, mas no Brasil foi essa que funcionou. Eu queria só fazer uma nota de rodapé para quem está nos ouvindo. Se não souber o que é incel, incel é celibatário involuntário. Então são os rapazes ou homens solteiros que não gostam de ser solteiros, mas que não acham mulher para eles e desenvolvem em função disso um ressentimento gigantesco, que é o ponto que está comum a muito do que você disse. Quer dizer, o branco que sente que o lugar dele foi tirado pelo cotista, enfim, a pessoa heterossexual que sente que não tem mais espaço e que, em função disso, em vez de simplesmente, enfim, aceitar que os tempos mudaram, desenvolve um ressentimento que pode chegar até a violência. Há um caso triste de uns 10 anos atrás, de um pai que estava andando com o filho abraçado, acho que na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, foi agredido violentamente por um passante que achou que era um casal gay. Enfim, não justificava, mesmo sendo um casal gay, mas a gente vê onde que a violência chega atacando as aparências. Essa pessoa provavelmente sentia que o lugar dela no mundo estava sendo perdido para os gays e, em função disso, fez isso.
queria que você desenvolvesse um pouco a sua visão sobre democracia hoje, que tem sido muito importante isso, e embora muito do seu discurso seja um discurso de crítica à extrema-direita, você também não poupa o que há de errado na esquerda. Gostaria que você falasse agora sobre democracia, como você vê, quais são as falhas do Brasil no tocante à democracia, o que que você... Bom, não vou chegar a pedir que você dê um conselho para nossos ouvintes, mas enfim, o que que você acha que deveria ser prioritário hoje na democracia no Brasil? Renato, conversando comigo essa semana, assim, sobre a questão de por que que as pessoas estão votando em Trump pela terceira vez. Por que votar em Bolsonaro? Por que 40% dos italianos votam na extrema-direita? Por que na França a extrema-direita pode ter vencido numericamente a eleição passada e provavelmente em algum momento vai passar do limite e poderá vencer uma eleição? Por que na Alemanha tão civilizada avança a extrema-direita? Por que na Europa e nas Américas isso é um fenômeno tão comum, né? Naturalmente, eu assim, como a gente, quem trabalha na ponta de lança da política, analisando o dia a dia da política, etc., é muito difícil fazer, de fato, previsões de longo termo, porque os elementos não estão assentados, né? E não sabe, de fato, quais são as grandes tendências. É muito difícil, isso precisa de serenidade para poder fazer esse tipo de coisa. Mas, no fundo, como as coisas são tão velozes e se têm transformado tão rapidamente, ou a gente tenta entender a coisa enquanto está acontecendo, ou já será tarde demais, né? Porque tem acontecido em um ano coisa que devia acontecer em uma década, né? Ou até em menos que isso. Então, eu acho assim, quem gosta de democracia, quem se interessa por democracia, deveria tentar entender, na minha opinião, tentar responder aquilo que eu acho que é a grande pergunta para um democrata hoje, que é essa: por que metade dos americanos estão votando pela terceira vez em Trump? Né? Não importa qual vai ser o resultado da eleição, metade está votando pela terceira vez em Trump. Os que votaram pela primeira vez, você diz, não, foi uma surpresa, as pessoas estavam com raiva, né? Raiva não é um bom conselheiro, né? Assim como o Brasil em 2018. Não, votaram em Bolsonaro, tem influência de Trump, as pessoas estavam com raiva do PT, raiva não é legal, os brasileiros praticamente tomaram uma cachaça ali naquelas manifestações de 2013, saíram fazendo besteira e tal. Mas em um determinado momento eles vão recuperar a razão e as pessoas vão voltar para posições Uhum. mais razoáveis, né? Mais negociadas, mais construtivas, que eu acho que a questão da construção é importante, né? Mas com maior capacidade de aceitar que são sociedades pluralistas, né? E encontrar alguns pontos inegociáveis, como, por exemplo, o fato de ser uma sociedade de direitos, né? E que os direitos de minorias, inclusive, não podem ser perdidos, não se pode recuar, mas negociar outras coisas e tal. Você espera isso, né? Eu acho que era razoável esperar, mas não voltou. Quer dizer, o pêndulo não voltou para uma posição razoável. As pessoas continuaram lá. Você disse, mas Trump perdeu a eleição, mas vai. Não, agora sim, agora, como dizia o discurso do Biden, né, vamos curar a América, a alma da América. Não curou, né? Porque metade continua na mesma posição que estava quando o Biden ganhou a eleição, Uhum. e querendo o Trump. Né? E, inclusive, Trump pode ganhar a eleição de novo. No Brasil, igualmente, né? A gente pensa que o Bolsonaro. Não, o bolsonarismo agora, em São Paulo, é exemplo disso. Viraram dois bolsonarismos, né? Tem um bolsonarismo do B disputando a eleição. Não é que diminuiu, ele aumentou um pouquinho, porque se você somar Massal com o Nunes, dá quase 50% a 60%, né? Então, você diz, pô, que é isso? Então, eles estão se multiplicando, então é mais fácil a extrema-direita se dividir do que isso. Esse é um problema. A questão é, as pessoas precisam fazer a pergunta certa. Aí eu vou nos seminários, nos congressos de ciência política ou de comunicação política, e não se coloca essa questão. Por que que as pessoas continuam ali? Continua a hipótese de que há um grande erro ontológico, de um grande erro moral das pessoas de continuarem votando na extrema-direita. E que em algum momento as pessoas vão recuperar a consciência, né? E que, na verdade, não é culpa das pessoas, foi fake news, foram os Uhum. algoritmos, né? Assim que a gente colocar celas democráticas no algoritmo e na inteligência artificial, as pessoas vão voltar para o normal, quando acabar a desinformação, isso vai voltar ao normal, vamos fazer leis que vai resolver esse problema e tal.
Aparentemente não, né? Aparentemente tem alguma coisa aí que as pessoas levam as pessoas a fazer isso. Alguma dessas razões tem a ver com uma espécie de alienação das pessoas que estão tendo da esquerda mesmo. Alguma coisa, alguma falência grave no projeto político da esquerda. E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu me considero um sujeito de esquerda, progressista e de esquerda, né? Mas falo isso com muita tranquilidade, portanto, não é o sujeito que quer destruir a esquerda. Ao contrário disso, mas há algum falimento, alguma falência no projeto político da esquerda mundialmente, ou pelo menos nas Américas e na Europa, que é onde esse fenômeno está acontecendo, que não permite que o ponteiro volte para posições razoáveis ali da alternância entre esquerda e direita. Porque, inclusive, a direita desapareceu, a extrema-direita engoliu a direita, né? Está engolindo a direita em Isso, toda isso. parte. É. Então, porque, mas a gente precisa interpretar isso. Por que a gente não está interpretando? Primeiro, porque viramos todos militantes, não da democracia, mas militantes. É uma sociedade de militantes, de extrema militância. Acho que nunca houve tanta militância quanto agora. O militante luta por sua causa, por sua agenda, né? E o Uhum. militante tende a ver o outro como um adversário que precisa ser vencido, né? E nessa hipermilitância, que cada um milita por sua causa, etc., as pessoas estão perdendo a noção do todo, da possibilidade de construir uma sociedade. Então, nós estamos Uhum. naquela fase da luta em que uma parte acha que pode eliminar a outra. Mas, gente, já são 3 eleições. Primeira eleição, os caras foram surpreendidos. Na segunda, as pessoas já tinham visto como é ser governado por Trump ou governado por Bolsonaro, inclusive numa pandemia. Então, não foi por inocência ou loucura. Na terceira eleição, as pessoas não viram como é ser governado por eles e como é ser governado sem eles. E continuam na mesma posição, Renato. Pelo amor de Deus, alguma coisa tem aí. É preciso compreender essa coisa. Preciso compreender o que está acontecendo. E eu acho que a democracia está extremamente em perigo exatamente por isso, porque a gente gasta as nossas energias para, de uma maneira militar, ou fazer esse diagnóstico de que a culpa é do gato, o algoritmo, a fake news, não sei o que, etc., e não tenta entender, de fato, onde estão os problemas. Né? Por que, que as pessoas estão assim? As pessoas não estão assim porque são loucas. Né? Quais são as razões? Nós somos racionalistas? Quais são as razões pelas quais as pessoas fazem essas escolhas e mantêm essas escolhas? Apesar de tudo, mantém. Portanto, há um elemento consistente aqui de manutenção dessas escolhas. Xingando uns aos outros de fascista, né, ou de comunista, né, como faz Pablo Marçal, não resolve, porque, na verdade, é uma posição dogmática em que você quer simplesmente eliminar, né, impossibilitar o reconhecimento de que o outro tem direito a existir. Né? Você mete Uhum. o título de fascista, esse sujeito não tem direito a existir, porque fascismo não. Né? O outro comunista, porque o stalinista, então isso não tem direito a existir. Significa, eu não sou obrigado a considerar o que ele está dizendo. Eu não, nada na democracia me obriga a ouvi-lo. Né? Nada na democracia me obriga a tentar entender por que, que ele está nessa posição. E esse é o problema. A gente precisa marchar para posições que permitam, primeiro, reconhecer que são sociedades divididas, né? Divididas, inclusive, com posições extremistas, o que é mais assustador, porque não é simplesmente a divisão tradicional republicana entre esquerda e direita. Nessa divisão, uma posição, inclusive, antirrepublicana entre extremistas de esquerda e extremistas de direita, colocados cada vez mais distantes uns dos outros, e para uma grande parte desses extremistas, inclusive, a democracia é uma coisa negociável. Né? Mais importante que a democracia são os valores do grupo, os valores da tribo, né? São as suas causas, as suas agendas, etc. A democracia que lute, né? Ou então que ela seja eliminada mesmo, porque pode vir aí uma coisa melhor do que a democracia, né? Porque a democracia burguesa não impede o racismo, então é melhor acabar com o racismo e que dane-se a democracia se ela for junto, né? E vice-versa com relação aos outros lados. Então esse é um problema. Está todo mundo afiando facas, está todo mundo se pintando para a guerra, é isso. Com relação aos identitários de esquerda, tem identitários de esquerda e de direita, eu acho, hoje, porque na Europa, Uhum. claramente, tem identitários de direita que a identidade europeia cristã, até o cristianismo, você viveu na Europa também, sabe que não são sociedades fundadas na religião. Né? Digamos, o contrato social é absolutamente arreligioso, né? Isso Uhum. não organiza a vida dos cidadãos, mas de repente aparecem movimentos
né? Veja lá o nome do PEG, né? O Movimento contra a Islamização do Ocidente. Imagine, isso nunca foi importante para os europeus, né? O Pedro, mas não, aí descobrimos que somos cristãos, se defender. Então, há um identitarismo de esquerda, de direita, como há um identitarismo de esquerda no Brasil, né? O identitarismo progressista. E esses grupos são grupos absolutamente intolerantes, de uma intolerância terrível, né? Na medida que se faz a polícia identitária é mandada para a vida das pessoas para verificar o vocabulário, os pronomes, a bibliografia do professor, quantas pessoas negras estão na mesa, quantas estão na profissão. A polícia identitária está controlando tudo, né? É igual a polícia moral iraniana, né? É mandada para a Uhum, sua vida o tempo todo, né? E é uma posição sem negociação, porque é baseado em julgamentos sumários e execução sumária o tempo todo. Precisamos construir pontes. O centro foi desertado, e o centro não é uma posição politicamente pusilânime, né, covarde, como se quer descrever os uhum, polarizados, né? Não, o centro é o lugar onde as pessoas tentam encontrar ali posições para se negociar, para se conviver, né? Para se uhum, conviver. Afinal de contas, você não será eliminado, eu não serei eliminado, nenhum de nós vai abandonar a sala. Então, como é que nós vamos fazer? Né? O que nós podemos negociar? Podemos chegar ao acordo de que respeito às minorias é fundamental, ou que cada um deva viver a sua vida como melhor lhe aprouver, né? Ou que religião não deve a Bíblia não pode substituir a Constituição. Podemos chegar a esses acordos? Provavelmente poderemos, mas é preciso negociar, é preciso reconhecer o outro, né? É preciso reconhecer que o outro também possa viver a sua vida como melhor lhe aprouver. Isso é um uhum, acordo. A tolerância é um combinado. Oposições moderadas, moralmente, né? Eu sou um sujeito muito liberal, mas eu acho que os conservadores não vão desaparecer, né? E que é preciso negociar com eles. A democracia existe pelo reconhecimento de que há um pluralismo na sociedade e que as posições todas que estão ali representadas são legítimas, desde que obedeça a certos limites democráticos. Por exemplo, não ameaçar a existência do outro, né? Não se impor sobre o outro, né? Levar em consideração o que o outro pensa, portanto, né? A regra que aprende na escolinha, né? Não arrebentar a cabeça do amiguinho. Uma sociedade democrática supõe uma coisa desse tipo. Então, o reconhecimento do pluralismo como condição irrenunciável da democracia. E que nesse pluralismo tem posições de que a gente não gosta, né? De que a gente não aprova, que não corresponde à minha visão de mundo. Mas se os outros têm que me engolir, eu sendo um liberal, progressista, de esquerda, por que eu não posso engolir os outros que têm posições conservadoras de direita, né? E agora até extremistas, né? Cada vez mais radicais. Não tem jeito. Porque, inclusive, não é uma escolha, né? Ou nós saímos no cacete, na porrada, até um eliminar o outro, o que não parece ser possível, né? Ou então temos que negociar. A triste conclusão que eu chego do que você está falando é que nós estamos num momento muito ruim para a sensibilidade democrática. É como se nós praticamente não tivéssemos mais democratas. Não é uma questão de você ser de centro, de direita ou de esquerda. É de você ter essas posições a partir de valores democráticos, que basicamente seriam o quê? O respeito à vontade da maioria naquilo em que ela é cabível, ou seja, nas eleições políticas, e o respeito à diferença, aceitar que o outro seja diferente de mim, pense diferente, viva diferente, tenha valores diferentes, etc. e tal. Isso me faz pensar o período da década de 1930, século passado, e também a década de 60, 60, 70, em que vamos dizer, um ponto infelizmente comum é que direita e esquerda não prezavam a democracia, para dizer de maneira leve, né? A gente teve um longo aprendizado no Brasil. A ditadura durou 21 anos, mas foi ao longo da ditadura que a nossa esquerda, não apenas por parar de usar armas, pequena parte que tinha se insurgido contra a ditadura, o que eu acho inteiramente legítimo, não estou condenando, não apenas essa pequena parte, mas de modo geral entenderem que temos que ter a diversidade numa sociedade, temos que ter diferença, né? E hoje parece que isso está de novo em crise, não é, Wilson? Há muitas coisas que mudaram, né? A economia da atenção pública mudou bastante, facilitou esse pluralismo não de posição política com grande influência, mas não peneirado, não filtrados por alguma espécie de
digamos, de selecionadores, né, chamados gatekeepers, que pudessem, de alguma maneira, ser mais moderados, né, filtrar as posições. Então, isso não tem muito assim, né? Hoje se fala de curadoria, né? Não há curadores online, de alguma maneira. Então, o sujeito tem que fazer a sua própria escolha, e as escolhas, às vezes, são para grupos, assim, mais radicalizados. Isso é uma outra coisa. Há também mudanças em termos de que a esquerda um pouco perdeu a capacidade de fascinar, né? Eu acho que o Lila tem um livro que ele fala sobre isso, né? As grandes utopias da esquerda. Então, a esquerda critica o capitalismo, mas enquanto a esquerda tinha um socialismo para oferecer como alternativa, parecia interessante. Então, nós temos uma outra coisa. Quando acaba o socialismo, continua criticando o capitalismo e vai criticar o capitalismo para os nossos filhos. Né? Faz o menor sentido esse discurso para eles, né? Os discursos anticapitalistas, etc. Aí você tem, assim, perguntas sobre por que uma parte da esquerda, digamos, dos pobres que votavam na esquerda, votaram durante a década de 2010, por exemplo, hoje não volta mais, né? Não voltam mais e nem votam mais na esquerda. E as hipóteses que a gente pode fazer é o seguinte, quer dizer, enquanto a questão era vote pela justiça social, por exemplo, ou pela igualdade, por prato de comida, né, para todos, por acesso a recursos de saúde e educação, essa é uma proposta interessante para o cara que é pobre, né, e para o cara que tem sensibilidade. Então, vote por justiça, por igualdade, etc. Aí você pega e diz para ele hoje, não, vote por razões morais, né? Entendeu? Para que as mulheres abortem ou para que, né, contra a transfobia ou contra esse negócio. O cara não vai. Por quê? Porque se você moraliza o voto, não necessariamente a moralização do voto vai no sentido que você quer. Aí uma parte do pobre que é de evangélico, por exemplo, já não vai votar, porque ele quer ter o direito de dizer que, sei lá, pense em qualquer bobagem, qualquer coisa extraordinária, que mulher trans não é mulher. Né? Ele quer ter direito, porque para ele isso não é uma questão importante. Né? Banheiro separado, para ele isso é uma questão importante. A família tradicional, né? Que aparentemente essa acusação de que a esquerda quer acabar com a família tradicional, para ele isso é uma questão importante. Então, enquanto ele era pobre, inclusive porque você pensa o perfil de que é do evangélico popular, né? Que é um sujeito preto, periférico, mulher. Portanto, ele é o próprio combo abraçável pela esquerda, né? Mas ele não quer saber da esquerda. Porque quando diziam para ele, vote contra a justiça social por um prato de comida na mesa, era uma aposta interessante. Quando se diz para ele, vote moralmente, ele diz, não, moralmente nós não estamos do mesmo lado. Você é progressista, eu sou conservador. Nós somos agora adversários. Né? E a decisão é essa. Então você perdeu a possibilidade de ter um território comum, né? Vote por prato de comida para todos, né? Vote para que seus filhos cheguem à universidade, e você trocou isso por vote por questões identitárias, vote por questões morais, por exemplo. E aí, nas questões morais, os pobres não estão todos juntos. Porque para ele, mais importante do que simplesmente ter banheiro unissex é a salvação da sua alma imortal. Né? Quem acredita em alma imortal, isso é uma aposta É importante, isso é importante, muito importante, né? decisiva, É, né, negócio. Então é isso, a esquerda vai perdendo essa capacidade de atrair, né, apostando no que separa, no que desune. A esquerda deixou, os progressistas em geral, né, estão perdendo a possibilidade de encantar as pessoas, né, de ser a grande inovação, de ser a coisa, e está perdendo a capacidade de entender o que está acontecendo no mundo, na minha opinião, né? E esse é um grande problema, porque isso se reflete diretamente na democracia e não apenas no sucesso ou insucesso eleitoral dos progressistas ou da esquerda. É isso.